Você que é jogador, você que é torcedor, independente de quem você seja, você sempre teve um sonho. No seu sonho você queria ser jogador de futebol, ou talvez outra coisa, mas além de ser jogador, você queria ser algo mais. Você queria destaque, você queria reconhecimento. E dentro do destaque e do reconhecimento existe uma coisa chamada bônus. E todo mundo quer o bônus da sua vida, na sua profissão, no seu momento. No jogador, isso se demonstra na categoria de base, quando ele sobe para o profissional, quando ele chega no profissional e ganha os títulos em que ele tanto procura, tanto busca, tanto galga. Quando ele ganha esses títulos, o reconhecimento de uma proposta da Europa. Quando ele chega na Europa, ele busca um degrau a mais, que é aquele time maior. E aí talvez você chegue naquele clube em que é o seu sonho de infância, no Barcelona, no Real Madrid, no Manchester United, no Manchester City, no Liverpool, mas principalmente exemplificado no maior clube do mundo, o Real Madrid. E quando você chega lá, você não quer somente chegar e passar, você quer chegar, você quer destaque, você quer fazer história. Porque na linha da história do Real Madrid, você não quer ser somente um capítulo à parte, você busca ser aquele capítulo de destaque, aquele capítulo que o torcedor, quando escuta o teu nome, lembra e tem o coração aquecido, ou sinta aquela nostalgia e aquela excitação, aquela animação e diga: esse eu vi jogar, esse era diferente, esse ganhou com o meu time. Todo jogador tem um pouco disso. E hoje vamos falar sobre os ônus que isso nos traz, tá? Como jogador. Meu nome é Fernando, esse é mais Zona Mista. Você que está inscrito no canal, deixa aquele like. Você não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, principalmente ativa o sininho, beleza? Real Madrid, Vinícius Júnior. A brincadeira de hoje. No último sábado nós tivemos por La Liga o Real Madrid enfrentando o Levante, ganhando por 2-0, mas o grande destaque desse jogo não foram os gols, não foi a participação do Mbappé, muito pelo contrário. O grande destaque desse jogo foram as vaias que a torcida do Real disparou contra o time. E principalmente exemplificados na figura do Vini Júnior. A torcida do Real, ela vai o Courtois, ela vai o Fede Valverde, ela vai o Jude Bellingham, ela vai o Vini Júnior, ela vai o próprio Carreiras, ela vai o Deus e o mundo. Mas a vaia ficou mais forte quando se escutou os nomes de Jude Bellingham e de Vini Júnior, principalmente o Vini Júnior. E quem acompanhava os bastidores do clube, não somente o jogo, mas quem estava acompanhando o bastidor, como estava a situação no vestiário, quando saiu a vaia do Vini Júnior, o Vini ficou muito sentido, colocou a mão no rosto, ficou cabisbaixo, com uma expressão de derrota. E o começo do jogo traduziu isso de uma maneira muito tênue, porque o Vini tentava a jogada, tentava a firula, tentava o X1, vez que ele perdia a bola, a vaia aumentava. A torcida se voltava contra. E é uma vaia, ok, tá, o torcedor está no seu direito. O torcedor tem o direito de vaiar. Mas creio eu que a vaia estava passando um pouco do limite com o Vini. E aí nós temos que entender que é direito do torcedor. O torcedor ele paga ingresso. Desde que o torcedor não direcione a sua raiva, a sua insatisfação com a pessoa Vinícius Júnior, vale qualquer coisa. Sabe quando enforcaram o boneco, a torcida do Atlético de Madrid enforcou o boneco, ou então lá no Mestala o que fizeram com o Vinícius? Aquilo é selvageria. Aquilo não é protesto, aquilo não é aquilo é selvageria. O torcedor, quando ele paga o ingresso, ele tem plenos direitos. Ele tem o direito de apoiar, assim como ele tem o direito de vaiar. Porque quando o Real Madrid ganha uma Champions, o torcedor tá lá empurrando, o torcedor tá apoiando, o torcedor tá gritando, cantando o hino do Real. O torcedor está gritando o nome dos jogadores, o torcedor está exposto e demonstrando todo o seu carinho e sua satisfação com os jogadores. Quando o Real é eliminado, o torcedor chora, esbraveja, resmunga, grita. E quando o Real é eliminado, o torcedor também pode demonstrar a sua insatisfação da forma da vaia. É normal, gente, tá? A vaia, ela é algo normal. Só porque o jogador tá sendo vaiado não significa que é o fim do mundo. Eu acho que as vaias estão um pouco acima do tom com o Vini, sim. Estão acima do tom com o Vini, sim. Mas não vamos nos esquecer, vamos nos ater que nomes como Raul Gonzalez, Ronaldo Fenômeno, Figo, Cristiano Ronaldo, Cacilhas, Pepe, Sérgio Ramos, todos eles já foram vaiados. Todos. Até o maior de todos, Alfredo Di Stéfano, já foi vaiado pelo Real.
O Vini não é uma exceção. Se Cristiano Ronaldo e Alfredo Di Stéfano, que são os maiores símbolos do madridismo e do Real Madrid, já foram vaiados, quem dirá o Vini Júnior, né? O Vini não é o rei da cocada preta. O que não se pode fazer é criar uma narrativa deturpando a insatisfação do torcedor para com o momento do Real Madrid, que tá uma porcaria. O Real Madrid tá atrás do Barcelona, o Real Madrid mandou o Xabi Alonso embora no lugar do Carlo Ancelotti, o Real Madrid trouxe o Arbeloa, que já tomou uma cacetada do Albacete e foi eliminado da Copa do Rei. O que não pode se fazer é uma parte da nossa mídia criar a narrativa de que o Vini Júnior é de cor, então estão atrás dele, então é por conta disso, as narrativas. Não, o Vini Júnior ele sofre com essas narrativas porque ele tem um perfil, primeiramente, provocador. O Vini gosta de provocar, gosta de driblar, gosta de responder ao que ele escuta da torcida. E segundo, o Vini é uma evidência, é o craque do Real. Digam o que disserem, façam o que fizerem. O Vini é um dos craques do Real. Ele chegou lá, ele conquistou, ele ganhou e ele está em evidência. O Vini ganhou 2 Champions pelo Real. O Vini ganhou campeonatos pelo Real. O Vini já fez o nome dele pelo Real. Não é um qualquer que chegou agora, que está simplesmente se bancando como o arrogante, tá peitando a torcida, tá peitando todo mundo. Não, o Vini já passou por isso. O Vini já passou por todo esse movimento e já ganhou. A gente está falando de um cara que simboliza o Real Madrid. Talvez não tanto quanto Cristiano, Zidane, Ronaldo. Mas a gente está falando de um cara que em determinada parte simboliza o Real. Que o torcedor vai lembrar dele. Vai dizer, pô, esse cara ganhou 2 Champions pra gente. Ele ganhou 2 Champions com a gente. E a questão da imprensa promulgar é um erro, por quê? Porque o Real não tem nada disso com jogadores de cor, tá? Alaba, Rudiger, Vini, Endrick, Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Mbappé. O Mbappé não é branquinho. Jude Bellingham. Todos eles. Então a questão não é essa, nunca foi essa. Eu já vi o Real Madrid em 2007, o torcedor vaiar, xingar o Cristiano Ronaldo. Real Madrid e Real Sociedad, 3-0 Real Madrid, gol e assistência do Cristiano Ronaldo. Tava o torcedor antes do Cristiano Ronaldo decidir o jogo, vaiando o Cristiano Ronaldo 5 meses depois do Cristiano Ronaldo ganhar a Champions League lá em 2016. Então, o jogador que vai pro Real Madrid, ele tem que entender que esse é o ônus de estar no Real. O bônus, maior clube do mundo, maiores salários, evidências, sempre na seleção, aquela coisa, vai ganhar o nome interligado a tudo. O Real é um superstar, esse é o ônus. O ônus é o que você passa, porque a torcida do Real Madrid é muito nojenta. E é nojenta com a sua razão. Eles são nojentos com a razão deles. Quando eu digo nojenta, eu quero dizer, pra eles nada tá bom. E é normal, tá? Normal, o Real Madrid é o maior clube do mundo. Então pro torcedor, independente de quem esteja no panteão do outro lado do Barcelona, do Atlético, do Bilbao, do Getafe, de quem for, o torcedor do Real Madrid vai olhar pro Real e vai falar, temos que ser campeões, iremos ser campeões, precisamos ser campeões porque somos o Real Madrid. Isso é o madridismo encalacrado na torcida do Real. Isso é uma coisa normal. Como eu falei, enquanto as vaias forem direcionadas, enquanto a insatisfação for direcionada ao jogador Vinícius, tudo ok, tá valendo, tá perfeito. O problema é quando a vaia, o protesto, o xingamento, ele é direcionado à pessoa Vinícius. Aí, o torcedor perde a razão. Aí a razão passa a ser do Vini. Vamos dar um exemplo? Quando o Diniz chamou o Tietê de perninha, de mascaradinho, ali ele não estava falando com o jogador Tietê, ali ele estava falando com a pessoa Tietê. Ele completamente perdeu a razão ali. A mesma coisa quando o Mano Menezes chama o Yuri Alberto de burro. Porque você... Não, aí você está falando da pessoa, não do jogador. Quando você está no campo, você tem que entender que você tem que direcionar toda a sua motivação e toda a sua raiva e insatisfação para o jogador. Fernando, assim é fácil, você nunca jogou bola. Não, gente, eu joguei bola, eu sei que no campo não dá pra ser amoroso, não dá pra ser legal, mas não é desculpa pra você ser um tremendo de um vacilão, de um cretino. Não é desculpa utilizar as emoções campais pra você se tornar um cretino que ataca as pessoas, tá? Vamos ser um pouquinho mais, menos condescendentes, né, com aquilo que é errado na nossa humanidade. Bom, isso é normal, o Vini tem que entender, o Vini pode passar por cima disso, o Vini tem talento para passar por cima disso, é um ótimo jogador, já passou e marcou a história do Real Madrid,
Um cara que ganha 2 Champions não é um cara que vai simplesmente passar pelo Real, tá? Sendo que numa delas o Vini... Numa não, nas duas o Vini fez gol na final. Então, não vai ser coisa pequena, não vai ser coisa pequena, tá? É simplesmente um cara que pode passar por isso. Eu, Fernando, no meu ponto de vista, creio que o melhor pro Vini hoje seria sair do Real, tá? Se a questão for querer ganhar dinheiro, vai pro Al Hilal, vai pro Al Nassr, jogar com o CR7 um tempinho lá, vai pro Al Hilal. Se quiser protagonismo na Europa, você tem um Liverpool ali com Wirtz, com o Ekitike, você tem um City, que eu acho que casaria muito bem, o modo dele ali com o Semenyo, por exemplo. Você tem um PSG na França, não iria, mas você tem um PSG na França, você tem um Bayern na Alemanha. Opções não faltam pro Vini. Opções não faltam pro Vini, tá? O que falta pro Vini é ele tomar uma decisão. Fico no Real, passo por cima disso, volto a ser aquele Vinícius que tinha o amor e cativava o torcedor, ou vou embora? Porque o Vinícius hoje não está jogando bem, ele não está nem perto de jogar bem. O Vini tem 7 gols da temporada pelo Real Madrid. O destaque, o craque do time, com exceção ao Mbappé, tem 7 gols na temporada. Não são números bons. E não dá pra dizer que o que tá acontecendo com o Vini tá acontecendo nessa temporada, porque temporada passada com o Ancelotti ele já variou, ele já oscilou muito dentro da sua técnica. Então não é algo que é uma novidade. Ao torcedor do Real, a gente tem as nossas críticas e tudo. Mas, é como eu falei, no momento que o torcedor está pagando, ele tem todo o direito de vaiar. Ele tem todo o direito de protestar tal qual contra o jogador, desde que ele não trate do nome do jogador para o CPF da pessoa. E não é isso que está acontecendo com a torcida do Real. Tá pegando pesado? Óbvio que tá. Mas tá pegando pesado com o jogador Vini Júnior. E aí a decisão de o que será feito passa pelo Florentino Pérez, passa pelo Vini Júnior, porque torcedor é passional, torcedor sempre foi assim, torcedor sempre será assim. Principalmente o torcedor do Real Madrid, que é um dos clubes que mais ganha, o que é mais gigantesco no mundo, a maior marca que existe. Você, torcedor, se estivesse na pele do Vini, faria o quê? Sairia do Real? Ficaria no Real? Diz aí nos comentários. Por hoje, gente, é só. Eu me despeço. Uma ótima terça-feira. Peço que você que é inscrito no canal deixa aquele like, comente no vídeo, compartilhe com seus amigos. E você que chegou agora, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque agora temos Champions League. Vamos acompanhar o City, vamos acompanhar o Real. Uma ótima semana para cada um de vocês. Fui!